Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje vem nos falar que Jesus também descansou. Os apóstolos também descansaram. Muitas pessoas acham que a nossa vida deve ser uma vida de trabalho, de conquista, porque só assim conseguirá ser uma pessoa melhor, só assim conseguirá ser mais sucedida na vida, só com trabalho, 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 trabalho e trabalho. Olha, o trabalho dignifica o homem, mas tudo na vida tem a sua medida. Para comer a sua medida, porque se come demais, acaba tornando gula. Se bebe demais, acaba se tornando um alcoólatra. Se compra demais, acaba se tornando compulsivo, aquele que compra compulsivamente. Então, tudo na nossa vida tem uma medida, até mesmo o trabalho. E quantas pessoas só querem trabalhar, 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 trabalhar. Louvado seja Deus por aqueles que têm um trabalho, porque aqueles que não têm almejam ao menos um trabalho. Mas agora, aqueles que têm, é bom colocar na balança esta medida, ter tempo para a família. Muitos trabalham e nem sequer têm tempo para a família. É a família moderna de hoje, é a sociedade moderna de hoje, aonde coloca a criança, preenche todo o seu tempo. É os pais de hoje, no qual preenche o tempo da criança com balé, com futebol, com aula de reforço, com natação, com isso, com aquilo. Pratica tudo, menos a educação e o amor. A educação, porque se a criança, se o jovem, o adolescente não tem contato com sua família, com seus pais, como é que ela receberá a educação do lar? Porque certas coisas, certas educações vêm de casa, recebemos de pai e mãe. Será que vai ser a babá? Será que vai ser o vizinho? Ou mesmo será que terá que ser a sociedade imprimir dolorosamente tais educações? Então é necessário que os pais revejam a educação que está dando aos seus filhos
E com isso também o amor, porque aonde há a falta de amor, há a falta de empatia, ou seja, de se colocar no lugar do outro, ou seja, de ser sensível ao outro, ao próximo. A falta do amor, ela gera esta insensibilidade. Jesus, na narrativa do Evangelho de hoje, ao contrário, ele queria descansar, foi para um lugar para descansar, mas ele teve compaixão. O amor de Cristo veio primeiro do que a sua necessidade de descansar. E esta figura de Cristo se configura também em nós sacerdotes. O padre também precisa de descansar, de repousar. Muitas pessoas acham que o padre deve ficar 24 horas dentro de um confessionário, 24 horas na pastoral, 24 horas na igreja. Ora, hoje o Evangelho vem nos dizer que até Jesus procurava com seus discípulos descansar. E por que com o padre não? Tem uma historinha no qual diz que um padre foi para a praia descansar e chegou lá uma de suas paroquianas que ia de vez em quando na igreja e viu o padre lá em Torres. Bah, padre, o senhor por aqui? Sim, eu vim descansar um pouquinho. Aí ela disse, mas padre, o demônio não tira férias. O padre virou para ela e disse, é mesmo, por isso que ele mandou você aqui para me atormentar. É uma piada só para dizer que muitas vezes nós somos insensíveis também com as dores dos padres. Hoje na igreja, meus irmãos, há muitos padres doentes e nem sabemos, há muitos sacerdotes doentes e não sabemos, muitos sacerdotes com depressão, muitos sacerdotes que escondem suas dores, muitos sacerdotes que têm problemas na família, com pais, com os irmãos, e nós muitas vezes não sabemos. O padre tem essa figura forte, mas é preciso também deixar o padre às vezes descansar, incentivar o padre a fazer um bom descanso, não como esta da piada, né? Achou que o padre só deve ficar 24 horas na igreja. É sim, o serviço ministerial ele requer muito da gente, mas de vez em quando precisamos nos reabastecer. É como o nosso celular precisa de uma recarga, e o sacerdote também é aquele também que precisa de uma recarga para poder depois atender com melhor e com qualidade o seu povo. Então não se espante em saber que o sacerdote também tira férias, em saber que o sacerdote também de vez em quando vai à praia, que de vez em quando ele vai em um parque, tomar um mar, fazer uma caminhada, que de vez em quando ele passeia também. Isto é vida, isto é viver. Ao contrário de muitas pessoas de pastorais dentro da igreja. Eu conheci um rapaz, agente de pastoral, 24 horas dentro da igreja. Era praticamente mais padre do que o padre, porque realmente ficava ali 24 horas. Era a catequese, ele estava ali, a pastoral da criança estava ali, renovação carismática estava ali. Então, engajou em todas as pastorais, de modo que ele achava que
todas as pastorais precisavam dele, e que se ele saísse, não conseguiria viver sem ele. Então, a sua vida só foi marcada trabalho pastoral, trabalho pastoral, trabalho pastoral, trabalho pastoral. E a sua família, como ficou? Depois cobrou dele. Você não tem tempo para a sua família? Vamos passear, vamos fazer uma peregrinação a Nossa Senhora Aparecida, vamos visitar seus tios, enfim. E ele caiu em si e viu que realmente a família também precisa dele. A nossa família também precisa de nós. Então, aos agentes de pastorais da nossa paróquia, saibam que também a nossa família necessita da gente. Claro que o trabalho no meio da igreja é necessário, mas, como eu disse e repito, na medida certa. Porque é na medida certa que serviremos bem a Deus, estaremos bem consigo mesmo, para então servir ao próximo. E Jesus é aquele que nos dá essa perspectiva, este exemplo de medida certa. Ao chamar os discípulos, vamos descansar um pouco, e ali, até mesmo na barca, pôde descansar, mas ao ver aquele povo com esperança, com sede, viram que eram como ovelhas sem pastor. E ali começou a ensiná-los. Que Jesus também possa nos ensinar, enquanto ovelhas, a termos discernimento para bem acolher ao próximo na medida certa. Que Jesus possa nos ensinar como devemos seguir a nossa vida pastoral no meio da igreja, no meio do próximo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.